E aí, a gente ia falar justamente dessa expansão da NBA para o continente europeu, né? E começa a ver aí os primeiros sinais de resistência, né? A gente tem aqui na nossa tela ninguém menos que o Javier Tebas, né? Que é o presidente da La Liga, né? O campeonato espanhol de futebol. E ele, simplesmente ele diz, né? Que a NBA na Europa ela seria mais ou menos como uma espécie de Superliga, né, Eber? Ele diz que a expansão, essa investida da NBA na Europa, né, ela meio que vai de encontro aos princípios do futebol europeu desculpa, Disse do que não é esporte europeu, né? do esporte europeu, né? Não é da... Do esporte europeu. Ele foi uma reunião reunião da União dos Clubes Europeus de Futebol, dos clubes europeus de futebol, né? E aí é uma reunião anual que tem e tal, e aí quando ele tomou a palavra, né, o Javier Tebas, que também é um cara que já tem suas polêmicas, né? Tava até uma questão aí envolvida parece que ele comparou o jogo da NFL que teve em Madrid essa semana com um jogo da La Liga que teve em Miami e tal, dizendo que foi daqueles caras que acham que os mundos não se misturam, né? Deve ser desse tipo de cara. Mas é É. aquela coisa, não interessa se você gosta dele, se você não gosta, se ele tá certo, se ele tá errado. O que interessa é uma das primeiras vozes de vulto a se pronunciar contra abertamente contra a NBA Europa, né? É. Já tinha tido várias pessoas falando contra, né? Dentro do pessoal da Euroliga, obviamente, que vai ser o mais atingido, né? E o Javier Tebas, ele lembrou essa Superliga que ele diz que ainda se fala que é uma ameaça, né? O futebol Ainda europeu tava lá. é uma ideia que ainda está pintando por aí, que é uma coisa que pode ameaçar a forma europeia de fazer as coisas e tudo mais. E aqui diz, eu peguei a matéria do Mark aqui, originalmente eu vi no Basketball News, mas é a versão traduzida para o inglês, né? Mas para não dizer que eu estou pegando a coisa de segundas De bocas, segunda mão já, né? eu trouxe aqui, ele fala aqui ele criticou várias coisas, principalmente a questão da Europa só regulamentar o futebol, e com isso ele está querendo justamente falar do basquete, né? Ele fala que ele até cita, o basquete é o segundo esporte mais praticado da Europa e não tem a mesma regulamentação que tem o futebol, né? E aí ele fala que tem esse projeto da NBA, que se fala aqui no Lamarca que seriam 12 equipes fixas com mais 4 que vêm de competições nacionais e tal. E ele fala que isso vai contra o modelo europeu de esporte, né, como a gente já disse. É, uma das coisas que ele falou que é importante também, aqui tá falando da outra polêmica dele com o negócio de Miami, né? Teve uma outra coisa que ele falou aqui que foi importante também. Eu achava que ele era a favor desse jogo lá em Miami, né? Eu achava que ele não Eu acho que ele tinha. criticou pela coisa do impacto, tá ligado? Assim, aquela coisa do não ter tido o mesmo efeito. E aí ele quis comparar com o da NFL também, não tendo a mesma repercussão e tudo mais, né? Mas basicamente ele diz que é um erro, diz que o que interessa para mim, eu acho que o que é interessante é se o futebol entrar nessa briga, aí você tem uma briga igual, digamos assim. Porque a É, NBA é um gigante e a Euroliga não é um gigante. Então, se a Euroliga vai brigar com a NBA, a NBA vai ganhar. Só que, se o futebol entrar na briga da Euroliga, e tem muitos clubes de futebol né? envolvidos nisso aí, né? Tem o Barcelona, tem o Real Madrid, que são clubes tradicionais do basquete, não só do futebol, mas do basquete também. E aí Sim. outros clubes gregos e tal, que eu não sei de que lado estão, porque às vezes esses caras, né, tipo, esses países às vezes não ganham não tem tanto, vamos dizer assim, lobby, né, dentro É. da competição nacional, e às vezes uma forma de você ganhar força é você apoiar um projeto que está vindo de fora para dizer, olha, se vocês também não, né, não melhorar a situação de todo mundo aqui, a gente pode ir para outro canto. Eu tô falando dos gregos, mas tem os turcos, tem. Eu não sei se eles estão apanhando. O que eu vi é que, principalmente os grandes clubes, é que estão, né, já meio que botando essa, esse empecilho aí, né? E eu É. até entendo, porque imagina, se você forma uma franquia da NBA, esses times
são muito bons, mas às vezes eles vão competir, né, em amistosos com a pré-temporada com a NBA e perdem. Geralmente eles perdem. Então, se você deixa uma liga europeia, uma liga da NBA europeia acontecer, você pode estar simplesmente abrindo mão da hegemonia. Um Real Madrid, um Barcelona, né? Podem estar abrindo um, um time. Putz, eu esqueci o nome do time. Tem o Fenerbahçe também, né? Tem vários times. Eles podem estar abrindo mão da hegemonia europeia e isso significar perder títulos, não ganhar mais títulos, porque outros times podem estar, né? E dinheiro, obviamente, porque se a liga começar a valer mais que a outra, você começa a não ter mais a mesma influência, né? A mesma capacidade de pegar patrocínios e tudo mais. Então, é uma coisa que passou meio despercebida essa semana, mas que tem um impacto grande sobre o projeto da NBA, né? E parece que ele até criticou diretamente o Adam Silver para algumas coisas que ele, a falta de posicionamento nas redes sociais sobre essa liga e tudo mais. E é interessante que ele chama, ele diz, e é uma ameaça, ele chama, isso aqui é uma ameaça igual à ameaça da Superliga, ele diz a palavra ameaça, então isso é uma coisa que pode realmente começar a mostrar um primeiro, eu não digo nem primeira resistência, porque primeira resistência já teve, né, dos clubes que estão sendo mais afetados, mas um primeiro um salto de patamar nessa resistência, né? Porque você está levando para instâncias que são muito superiores, né? Porque esse cara é o presidente da La Liga, né? Esse cara não é qualquer cara, né? Então ele tá falando em nome de quem? Tá falando em nome de Real Madrid, em nome de Barcelona. Então não é ele tá falando à toa isso aí. Ele já deve ter tido conversas com algumas pessoas e deve estar já começando a se posicionar. Então eu diria preocupante para a NBA isso aí. Eu não acho que é uma coisa desprezível. Eu não acho que é só um cara falando. Se ele tá falando isso é porque já deve ter tido, e ainda mais assim, abertamente chamando de ameaça e tal, porque já deve ter algumas posições consolidadas lá dentro contra essa expansão, essa criação da NBA Europa, que a NBA, como a gente já disse em outros programas, já declarou, o vice-comissário Mark Tatum já falou que vai acontecer, não é mais questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer, e ele falou que é nos próximos 2 anos, dentro dos próximos 2 anos. Então, assim, a ver como é que vai ficar essa novela aí, mas é um negócio bem preocupante. Eu acho que nessa questão aí no nome de quem ele estaria falando, né? Eu tenho a sensação, assim, né, de que é possível que ele esteja falando em nome da própria Euroliga até, né? Porque eu imagino que o Barcelona e o Real Madrid, eles estão fechados, né? A NBA não teria anunciado essa liga, essa coisa, essa iniciativa toda, se não tivesse já uma sinalização muito forte desses principais times, né? A gente já sabe que naquele levantamento que eles fizeram, né? Do tamanho do mercado do basquete na Europa, né? Eu tava checando aqui enquanto tu falava, a NBA calcula que o mercado de esporte na Europa ele vale 50 bilhões de dólares, né? E o basquetebol, né, a Euroliga e todo né, o ecossistema do basquetebol, ele fatura menos de 1% desse valor, né? Então, assim, a NBA enxerga um potencial aí muito inexplorado ainda, né? Existe muita grana para ganhar, né, na Europa. Eu imagino que os clubes, de maneira geral, esses que já estão fechados com a NBA, né? Eles sabem que a NBA vai vir né, com o dólar, cheio de dólar para botar na mesa, e que isso vai ter um impacto que pode mudar a cara do esporte mesmo, né? E aí a gente tem que até concordar com o que disse o senhor Javier Tebas aí, né? Eu queria também observar o seguinte, que ele fala, né, que vai mudar muito a cara do esporte, talvez mude mesmo, mas assim, esse formato aí de que estão falando da Liga da NBA, né, de 12 times fixos e mais 4 times convidados, não é tão diferente assim da Euroliga, né? Que atualmente tem aí, você me corrija se eu estiver errado, mas são 8 ou são 10 ou 12 times mesmo, né? Que já são os membros fundadores, né? E tem aí um grupo de outros times que são rotativos, né? Que se classificam a partir das ligas nacionais, né? Então, em termos de basquete, já é um formato assim que não seria uma grande novidade, né? Agora, no final das contas, isso termina sendo mesmo uma grande questão política aí, né? Uma grande briga política, né? E de protecionismo mesmo, né? De proteger o seu mercado, né? De tentar, né,
esse mercado aí de 50 bilhões, né, que no caso, supondo aí que o basquete conseguiria, né, atingir aí, né, por exemplo, a NBA calcula aí que poderia ter um lucro anual de 3 bilhões de dólares por ano, né, essa liga. E o custo para que franquias entrassem na liga, né, para que, por exemplo, o PSG comprasse uma franquia para entrar na liga também, seria aí na casa de 500 milhões, podendo atingir até 1 bilhão de dólares no futuro, né? Então, é como se fosse um grande IPO, assim, né, Eber? Pegando um termo financeiro aí do mercado financeiro, a galera vai injetar dinheiro na NBA para poder fazer parte da brincadeira também, né? Então a NBA se capitaliza, esses times eles vão fazer parte, né? Vão ter direito a uma fatia desse bolo aí da Europa, né? E do bolo da liga como um todo. Então é um grande mercado aí, né? Que está, né, sendo agora alvejado de todos os lados aí, né? E enfim, um desenrolar dos fatos aí que mostra que ainda tem alguma água para correr debaixo dessa ponte, né? Em termos de como essa liga vai se desenhar, né? De como essa liga vai, daqui para 2027, que é a data que o Mark Tatum falou, né? O que é que ainda pode acontecer, porque assim, eu assim, conhecendo um pouco, né, de como essas coisas funcionam, o próprio exemplo da Superliga aí é bem claro, né? Porque na calada da noite esses clubes foram lá e montaram essa proposta da Superliga, né, que eles iam faturar muito mais, né? Barcelona, Real Madrid, né? O Paris Saint-Germain, especialmente esses que são de ligas, né? Secundárias, entre aspas, né? Ligas que não têm a mesma força financeira da Premier League, mas mesmo assim, o Chelsea, né? Colou na ideia da Super League também, o Tottenham, né? Vários times aí que né, são tradicionais, que têm sua base de torcedores, que estão sempre na Liga dos Campeões, etc. Mas quando chegou a ideia da Superliga ali, né? Que ia ter dinheiro de rodo para todo mundo foi lá e colou nessa ideia, né? Então, eu suponho que todo mundo que tá vendo esse dinheiro da NBA, que a NBA quer investir, né? Com essa conversa que eles têm, porra, tem um mercado gigante aqui para vocês explorarem, que vocês não estão conseguindo. A gente quer chegar aqui para ajudar vocês. A gente tem a expertise, vocês vão conseguir, né? Imagina o Real Madrid da vida, né? Que tem um basquete ali que levanta muito pouca grana, né? Um basquete, né? Ou um Barcelona que, tipo, meio que se paga ali, né? Tem não sei os números exatos, mas é uma dimensão pequena, né? Não são grandes estapafúrdios de valores, né? Em comparação com a NBA, né? Eu lembro muito do contrato, por exemplo, quando o Nikola Mirotic foi para Barcelona, sei lá, ele ia receber um valor que era próximo do valor né, de um role player na NBA, né? Um astro da NBA, ele recebe 50, 60 milhões por ano, como o Anthony Davis aí, né? Ou como o LeBron James, enfim. São valores de outra escala, né? De outra ordem de grandeza. E, enfim, tem... E a gente já falou aqui da questão de por que a NBA está fazendo isso, né? Porque eles não conseguiram, um dos problemas é que eles não conseguem superar a barreira do fuso horário, né? Os horários os jogos da NBA são em horários muito inconvenientes para a Europa. E por mais que as pessoas queiram acompanhar, né? Você sabe muito bem disso, morou lá. Então é um negócio que é muito difícil. Já é difícil para a gente aqui, né? Que tá só 4, 5 horas da costa oeste. Imagina para quem tá na Europa, né? Então é engraçado porque na Ásia não tem tanto esse problema, né? É um jogo de o meia-noite cara lá. acorda, tomando um cafezinho de manhã Então, e já assim, assiste tudo, né? já tá assistindo um NBA de manhã, né? Mas a NBA, eu acho que Aí, ela tá de olho nesses times também, né, Herbert? Tipo, acho não, eles já falaram isso, de repente. O Paris Saint-Germain, um Manchester City da vida, né? Times que... o Mark Tatum falou isso, eu achei até meio de mau gosto, assim, porque ele falou que grandes centros não tinham times, né, na Euroleague, nem Euroleague, falou assim, na Europa e tal, falou que Paris, aí Londres, falou de né? Berlim, né, tipo, cagou em cima do Alba Berlim, né. O Paris ainda tem o Roma, Paris Basquetebol também, né? exatamente, ele citou especificamente Paris, Roma e Berlim como centros que não têm grandes times de basquete. Não tem time de basquete e tal. Eu achei até um pouco assim, já mostra o tom em que as coisas estão começando, né? Tipo assim, não existe basquete lá, a gente tá levando basquete, é meio estranho, né? Mas é a agressividade da disputa de mercados, né, e tal. Nada mais a gente já tá americano, né, acostumado a bicho? ver. Eles acharam que inventaram o avião também, né? Eles acharam que inventaram um monte de coisa aí que... E tem aquele problema de que a NBA
também, de certo modo, isso é um pouco da admissão de que a NBA não vai ganhar essa briga em casa nunca, né, com outras ligas, com a NFL, principalmente com a NFL e MLB também, MLB é mais do nível da NBA, né? É uma liga que de vez em quando tá em alta, de vez em quando tá em baixa e tal. Mas é o Mas a NFL passatempo sempre tá. nacional, né? Exatamente, mas é mais antigo, mais, né, tem uma ligação histórica muito grande com os Estados Unidos, tal. Então, a NBA meio que não tem como não ser a terceira ou quarta liga, né? Dependendo estado mais pro norte, a NHL ainda é a terceira liga, né? Então, bem complicado para a NBA disputar esse espaço em casa e, ao mesmo tempo, ela precisa do espaço em casa porque são essas redes de TV, como a gente já falou aqui, né, em outras, até quando o Bruno Feola veio aqui e tal, falou sobre a questão de direitos de transmissão, e esses caras, essas redes são os que bancam realmente, né, a NBA, são os que fazem os grandes contratos de TV e que realmente bancam, então, enfim, é um negócio complicado e eu não sei se vai acontecer suavemente. Eu acho que não. Tudo indica que não. Pois é. A ver então o que teremos nos próximos capítulos aí, daqui para 2027. Muita coisa, né, para se acertar, mas parece que essa expansão para a Europa tá para acontecer antes da expansão para dentro, né? Que se falava muito de Seattle, de Las Vegas, não sei o quê. Parece que essa Já expansão deram para a uma Europa freada grande nisso aí. nem se fala mais de expansão para Las Vegas e Seattle, né? A Deu última coisa que um. eu Sempre, vi foi de aquele repente boato de se que. perdeu de vista, né? Eu vi aquele boato ali que estavam pensando em relocar o Pelicans, né? E o Memphis e tal, mas. Eu acho difícil. Hoje em dia eu acho que tá mais difícil fazer isso, tá ligado? Com redes sociais, por mais que o engajamento não seja o que pareça dentro de quadra, né, com as pessoas indo para arquibancada mesmo e tal, fica muito mais difícil. O que fizeram com o Seattle ali, e foi uma experiência também muito ruim, que até hoje gera problema, e eles sabem que é complicado demais mexer nisso. A vantagem de trazer outras franquias, né, Seattle e Las Vegas, se entrassem, é que essas franquias pagam para entrar e assim era dividido também para todo mundo, né? Então é uma injeção de grana que entra, e agora tá o quê? Uma franquia da NBA deve estar o quê? Sei lá, 2 bilhões de O Dallas Mavericks foi vendido para essa família Ederson por 3 milhões e tanto, né? O 3 Lakers bilhões, foi né? comprado por 3 bilhões, isso. O Lakers foi comprado por 10 bilhões, né? O Celtics também foi na casa de 8 a 9, enfim. Já estão valendo muito e, né, esses caras, esses donos antigos aí que compraram por $500 mil, $1 milhão, agora estão vendendo por na casa de $500 mil, não, assim, 500, teve quem comprou por $200 milhões, né, ou $100 milhões, né, mas agora tá na casa de bilhão já. O Pelicans Então, tá largado a Deus dará, né? Eu até comentei aqui no TDS que todo time, toda temporada eles desenvolvem um sloganzinho, né? Tipo, Fear the Deer do Bucks, ou e não teve nada, né? Não tem logo, não tem slogan. Nem Não Fear teve the Pelican, promoção nem de nada, não teve promoção de ingresso para o começo da temporada. Tá largado, bicho, tá largado. E aí tem a questão do contrato de arena que tá para encerrar também até 2029, 2030. Então tem uma galera levantando essa lebre aí. Mas enfim, isso é só especulação. E vamos ficar sabendo mais disso no futuro.